Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer o canal. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Won nunca quis deixar transparente seus problemas para que seu irmão não tivesse que se preocupar com mais uma coisa. O protagonista se desculpou internamente com o irmão. Na verdade, ele não sabia sobre isso. Só descobriu a verdade algumas horas após retornar do seu primeiro round. Naquele dia, seu irmão havia ido a algum lugar. Algumas horas depois, Ryu-min recebeu uma ligação. Ao atender, a pessoa do outro lado pediu que ele, o guardião de Ryu-won, fosse ao hospital. O protagonista correu desesperadamente para o hospital, de onde trouxe seu irmão mais novo, que havia ficado cego após ser espancado por Bang Tae-gyu. Ryu-min se culpava por ser um tolo fraco, que não conseguiu proteger seu irmão. Porém, dessa vez, ele não permitiria que ninguém perturbasse Ryu-won. Ninguém. Do lado de fora de um galpão, a comoção que acontecia do lado de dentro podia ser ouvida. Já pela manhã, um homem loiro batia em um grupo de jovens irritado por não terem trazido o dinheiro que ele havia pedido. Vendo que ninguém estava lhe respondendo, isso o deixou ainda mais irritado. Usando o peso de seu corpo, ele continuou a chutar o grupo que estava no chão. No canto do depósito, um grupo ria ao ver como Bang Tae-gyu agia, sendo impiedoso com seus lacaios. Sabendo que até mesmo os mais velhos de outras escolas não se atreviam a ir contra Bang Tae-gyu, esse grupo não queria irritá-lo. Ryu foi em direção ao grupo que estava em paz, reclamando por não ter recebido o dinheiro que ele usaria para comprar uma moto. Juntando-se ao grupo, Tae-gyu questionou se eles conheciam algum lugar onde poderiam conseguir dinheiro. Os caras ficaram em dúvida, mas Bang Tae-gyu mandou que pensassem em alguma maneira. Finalmente, um dos caras teve uma ideia. Ele se lembrou do homem que Tae-gyu sempre usava para carregar suas coisas, o cara de cabelo encaracolado, cujo nome ele não lembrava. Tae-gyu percebeu que o parceiro estava falando de Ryu-won e revelou que já planejava chamá-lo de qualquer maneira para espancá-lo e celebrar o ano novo. Ouvindo os planos de Tae-gyu, o grupo começou a rir, afirmando que ele deveria cegar Ryu-won no processo. Nesse momento, Tae-gyu se lembrou da situação de pobreza que Ryu-won enfrentava. Ele não vai arranjar nenhum dinheiro mesmo que o bata nele. A casa dele também parece mais com um buraco de minhoca. O grupo ficou surpreso com o péssimo estado do cara sobre quem falavam, o que levou Tae-gyu a comentar que Ryu-won nem mesmo tinha paz, vivendo apenas com seu irmão. Nesse instante, eles ouviram alguém bater no portão. Foi então que, seguindo o irmão, o próprio Ryu-won apareceu. Ao vê-lo, Tae-gyu abriu um sorriso surpreso. Falando no diabo, olha só quem apareceu, Ryu-won, seu maldito bastardo. Tae-gyu, que estava calmo um minuto atrás, ficou extremamente furioso. Tremendo, Ryu-won não pôde deixar de se esconder atrás do irmão. Tae-gyu se perguntou quem era a pessoa à frente de Ryu-won, porque só de olhar para ele já se sentia irritado. Encarando Ryu-won, o grandalhão perguntou quem era o sujeito ao seu lado e se ele o havia trazido porque não queria carregar as coisas sozinho. Ryu-won começou a gaguejar. Então o protagonista sorriu maliciosamente e respondeu por ele. Eu sou o irmão mais velho do Won. Vendo como o irmão de Won havia falado sem que ele pedisse, Tae-gyu estalou os dedos, decidido a transformá-lo em um saco de pancadas, assim como seu irmão mais novo. Olhando para o lado, Tae-gyu deu um sinal para um de seus comparsas. O grupo que o seguia avançou, pronto para lidar com aquele cara que ousou ir contra Tae-gyu. Enquanto se aproximavam, provocaram o protagonista, perguntando se ele era bom de luta. Um dos arruaceiros ficou cara a cara com ele, zombando da diferença de altura entre os dois. Porém, antes que o arruaceiro pudesse reagir, o protagonista o atingiu com um soco bem no meio do rosto. Os outros arruaceiros ficaram surpresos ao ver seu parceiro cair de repente. Um deles avançou na esperança de vingar o companheiro, mas seu soco foi facilmente desviado e o protagonista lhe deu o mesmo golpe de antes.
Com aquele soco, o segundo arruaceiro foi lançado para longe, caindo em cima de uma pilha de entulho. Outros 2 arruaceiros se uniram para atacá-lo juntos, mas receberam a mesma resposta. Foram derrubados instantaneamente. Em questão de segundos, todo o grupo de Taegil estava no chão. No entanto, isso só fez com que Taegil ficasse ainda mais animado, abrindo um grande sorriso. O Brutamontes acreditava que o irmão de Ryu-Won havia aprendido um pouco de boxe, talvez achando que poderia vencê-lo apenas com alguma habilidade. Taegil caminhou em direção ao protagonista. Ei, parece que você acha que é alguma coisa só porque aprendeu um pouco de boxe em algum lugar. Mas você não sabe que o físico é muito importante no boxe. O protagonista sorriu enquanto o grandalhão o encarava e perguntou: Você não viu as últimas notícias? Taegil ficou curioso sobre que notícias ele falava, o que levou o protagonista a suspirar. Vendo o adversário fazendo pouco caso dele, Taegil o atacou para arrancar uma resposta. Seu soco passou próximo ao protagonista, que se esquivou sem dificuldades. Taegil seguiu com uma sequência de golpes, mas nenhum deles acertou o alvo. E Taegil começou a ficar cansado. Sua visão começou a ficar turva. Ele arrangeu os dentes, se perguntando o que havia de errado. Por que não conseguia acertar nem mesmo um golpe? Foi então que uma aura azul surgiu ao redor do punho do protagonista, que finalmente decidiu responder. Se você tivesse visto as notícias, não teria se atrevido a atacar um jogador como eu. Com o punho envolto em aura, ele atingiu Taegil com toda a sua força, abalando aquela muralha de carne. Taegil cambaleou para trás, mas resistiu. Recuperando-se, atacou Ryu-Min com toda a sua fúria. Porém, seu soco não encontrou o inimigo, assim como ele, que não sabia para onde Ryu-Min havia desaparecido. Quando virou o rosto, se surpreendeu. Um punho fechado já estava diante dele, acertando-o em cheio. Taegil levou a mão ao rosto enquanto tentava xingar. Você não é páreo contra mim. No entanto, ao tirar a mão do rosto, percebeu que estava sangrando. Ver o próprio sangue inflamou sua intenção assassina. As suas grandes mãos avançaram contra o protagonista, mas assim como antes, ele se esquivou. Ryu-Min agarrou o braço de Taegil, puxando-o para baixo. Com o grandalhão desequilibrado, desferiu uma rajada de socos em seu rosto. Os capangas de Taegil assistiram incrédulos, enquanto seu chefe era feito de gato e sapato bem diante dos seus olhos. Taegil rangeu os dentes. Vendo que apenas seu rosto era atingido, se perguntou se o desgraçado estava mirando ali de propósito. Xingou aquele bastardo astuto, desejando acertá-lo pelo menos uma vez. Avançou novamente, na esperança de conseguir um golpe. Implorou internamente para que seu soco acertasse. Mas, para seu desespero, Ryu-Min se esquivou e contra-atacou com um chute. Pela 10ª vez, o rosto de Taegil foi atingido, dessa vez no queixo. Com o impacto, o grandalhão voou para longe, batendo contra uma parede. O protagonista então caminhou em direção a Taegil, que tremia ao tentar se levantar. Menosprezando o grandalhão, perguntou com frieza: Está sentindo a dor? Apesar de já ter regredido 100 vezes, Ryu-Min não conseguia esquecer o que havia sentido no dia em que encontrou seu irmão, naquele estado deplorável. Por isso, garantiria que aquilo nunca mais acontecesse. Taegil implorou para que Ryu-Min não se aproximasse. O grandalhão tremia, pedindo para que ele parasse. Foi nesse momento que o protagonista segurou sua mão com um sorriso. É por isso que você não devia ter mexido com meu irmãozinho. No segundo seguinte, o som de ossos quebrando ecoou pelo galpão. Taegil gritou em desespero ao ver o que havia acontecido com seus dedos, tomado por uma dor incontrolável. Nesse momento, Ryu-Min segurou sua outra mão. Vendo o que iria acontecer, Taegil tentou implorar para que ele não fizesse aquilo. No entanto, o som de ossos quebrando voltou a ecoar pelo galpão, fazendo todos os capangas de Taegil fugirem apavorados. Até mesmo Ryu-Won virou o rosto para não ver o que seu irmão estava fazendo com o cara que o atormentava há tanto tempo. Terminando o serviço, o protagonista deu um aviso ao grandalhão. Se você mexer com ele de novo, sabe o que vai acontecer, não é, Bang Taegil? Tremendo de medo, Taegil jurou que nunca mais tocaria em Ryu-Won. O protagonista sorriu satisfeito com a resposta. Muito bem,
Mas eu vou ter que garantir isso apropriadamente, já que você pode mudar de ideia, não é? Então, agarrou novamente a mão de Taegil. Nos minutos seguintes, um grito de porco ecoou para fora do galpão, espalhando-se por todo o bairro. Após terminar o serviço, o protagonista foi embora, seguido pelo irmão mais novo. Hyewon estava confuso sobre como o irmão havia feito aquilo. Será que ele tinha aprendido artes marciais? O protagonista revelou que jogadores poderiam usar suas habilidades na vida real. Hyewon ainda parecia incrédulo, então o protagonista decidiu mostrar. Nesse momento, uma energia dourada surgiu na mão de Hyumin. Aos poucos, ela tomou forma, materializando a adaga que ele havia obtido. Hyewon ficou animado ao ver a faca do irmão, que explicou que eles poderiam invocar armas como aquela. Curioso, Hyewon quis saber mais. Como o irmão conseguia se mover tão rápido, desviando de todos os golpes, o protagonista explicou que isso era possível porque possuía 11 pontos em estatísticas de destreza. Ao ouvir isso, Hyewon se lembrou do que o irmão havia dito sobre aquele outro mundo ser representado como um jogo. Dando mais detalhes, o protagonista explicou que humanos comuns possuíam 3 pontos em estatísticas, enquanto atletas profissionais tinham 10. Hyewon ficou intrigado e perguntou o que aconteceria ao alcançar o nível mais alto. O protagonista afirmou não saber, já que nunca havia chegado a esse ponto. Obviamente isso era uma mentira, mas ele não planejava revelar que era um regressor. Houve um tempo em que Hyumin decidiu contar a verdade ao irmão durante sua 11ª regressão. Mas isso levou ao sequestro de Hyewon. Apesar de ter se vingado naquela época, o protagonista não queria que o irmão sofresse humilhações por sua causa. Agora, ele estava disposto a se preparar para proteger Hyewon das batalhas que logo começariam entre os jogadores. Ainda havia muitas coisas a fazer. Lembrando que não haviam tomado café da manhã, o protagonista chamou o irmão para comerem em uma loja de conveniência. E seguiram para um mercado, onde havia várias mesas para os clientes. Vendo o irmão indo para o lado oposto de onde os lamens ficavam, Won perguntou o que ele iria fazer. O protagonista inseriu seu cartão no caixa eletrônico para verificar algumas coisas. Ele havia economizado algum dinheiro até aquele momento, pouco mais de 130 mil won. Vendo o irmão sacar 100 mil won de uma vez, Hyewon ficou surpreso. O que deixou Won ainda mais surpreso foi ver seu irmão indo até a prateleira onde havia várias comidas mais caras. Ficou preocupado, pois o mais barato daqueles pratos custava pelo menos 5 mil won, mas o protagonista o tranquilizou dizendo para ele comer o que quisesse. Sorrindo, o protagonista perguntou ao irmão se ele realmente comeria apenas lamens no ano novo. Ainda assim, Won se preocupava que pudessem enfrentar dificuldades por gastarem tanto dinheiro, mas o protagonista insistiu para que ele pegasse algo. Hyewon ficou animado ao escolher uma bandeja de barriga de porco ao chile. Seus olhos brilhavam ao ver a embalagem, e sua boca salivava só de pensar no sabor. Sorrindo, o protagonista se aproximou do irmão mais novo e comentou que um dia deveriam ir a um restaurante e pedir carne hanwoo. No entanto, segurando sua bandeja de barriga de porco, Won sorriu sem jeito e afirmou que aquilo já era mais do que suficiente para ele. Vendo o irmão tão feliz por poder comer algo melhor, o protagonista desejou que ele esperasse apenas mais alguns dias. Logo iria enchê-lo de tanta carne que ele se cansaria. Depois de esquentar o prato de barriga de porco, os irmãos o comeram acompanhado de arroz. Assim que deu a primeira mordida, Hyewon quase derreteu com o sabor. O protagonista não pôde deixar de notar o brilho nos olhos do irmão, que saboreava aquela delícia de carne. Hyewon agradeceu imensamente, mas ficou surpreso ao vê-lo se levantar para ir a algum lugar. O protagonista pegou uma caneta no balcão. Curioso, Hyewon se aproximou e ficou ainda mais surpreso ao vê-lo pegar várias cartelas de loteria. Naquele instante, percebeu que esse era o motivo pelo qual ele havia sacado tanto dinheiro. Hyewon arregalou os olhos ao ver a quantidade de bilhetes que o irmão pegara. O protagonista então revelou que havia comprado 20 cartelas, cada uma com 5 bilhetes. O choque tomou conta de Hyewon ao perceber que o irmão havia gastado todo o restante dos 100 mil won na loteria.
No entanto, o protagonista apenas pediu para que ele tivesse paciência e esperasse para ver. Ryu-won ficou ainda mais chocado ao notar que o irmão escolheu os mesmos números em todas as cartelas. Sorrindo, o protagonista revelou que os havia escolhido porque eles eram os números vencedores. Em casa, a dupla de irmãos se sentou para assistir ao sorteio da loteria. Ryu-won não conseguia parar de tremer enquanto assistia à transmissão pelo celular, lembrando-se de que haviam gastado 100 mil won. Quando o sorteio começou, Won começou a roer as unhas, sendo imediatamente repreendido pelo irmão. Assim que o primeiro número foi sorteado, a expressão preocupada de Won começou a mudar. Ele assistiu atentamente, vendo cada um dos números ser sorteado um por um. Olhando os números na tela, Won conferiu o bilhete que estava sobre a mesa. Pegando-o com as mãos trêmulas, ele ficou maravilhado. Isso é insano. Nós conseguimos o primeiro prêmio. Won começou a chorar de emoção e pediu ao irmão que apertasse suas bochechas. Olhando para os números do sorteio e depois para o irmão, Ryu-won queria saber se não estava sonhando. Vendo sua reação, o protagonista perguntou com um sorriso: "Você preferia que fosse um sonho?" Won negou efusivamente com a cabeça. Ainda assim, ele custava a acreditar. Sua expressão atordoada fez o protagonista rir. Isso é real. Depois de finalmente assimilar a notícia, Won se levantou animadamente, comemorando por terem conseguido o primeiro prêmio. Rapidamente, o protagonista mandou o irmão ficar em silêncio para que os vizinhos não os ouvissem. Ele apreciou a reação de Won e perguntou se ele havia gostado de vencer. Obviamente, Won havia amado. O protagonista se lembrou de quando reagiu da mesma forma na primeira vez que ganhou, até mesmo gritando como o irmão. No entanto, após repetir esse processo dezenas de vezes, aquilo se tornou apenas um evento anual obrigatório, uma necessidade para reunir recursos após cada regressão. Por causa da quantidade de pessoas eliminadas a cada mês, a economia enfraquecia continuamente. Além disso, as trocas de itens entre os jogadores, que se tornariam muito mais frequentes no futuro, seriam feitas com dinheiro. Vendo que todos os bilhetes eram de primeiro prêmio, Ryu-won se perguntava quanto dinheiro iriam receber. O protagonista não fazia ideia do valor exato, mas no fundo sabia que seria uma quantia capaz de abalar o mundo. Do lado de fora do banco Nongup, tudo estava tranquilo. O protagonista chegou para coletar o prêmio, algo com que já estava acostumado a lidar. Aproximando-se do balcão, ele revelou sua intenção de retirar o dinheiro. O atendente ficou surpreso e imediatamente o parabenizou pela vitória. Apesar de ouvir o jovem dizer que havia ganhado o primeiro prêmio, o funcionário achava que ele era muito novo, provavelmente apenas um estudante. O atendente pediu que Ryu-min lhe dissesse onde ele havia comprado os bilhetes. O protagonista então informou a localização da loja. Após realizar a pesquisa, o atendente ficou chocado. Ele se lembrou de uma conversa que havia tido mais cedo. Um homem lhe dissera que, aparentemente, 115 bilhetes haviam vencido naquela rodada. Ambos acharam que isso era uma quantidade absurda, mas o que o homem lhe disse em seguida foi ainda mais impressionante. 100 desses bilhetes haviam sido comprados em um mesmo lugar. O atendente, surpreso, entendeu o que o colega queria dizer. Provavelmente uma única pessoa havia comprado todos os 100 bilhetes. Vendo que o atendente havia compreendido, o homem o alertou. Se alguém afirmasse ter comprado o bilhete naquela loja, ele deveria chamar o presidente do banco imediatamente, pois essa pessoa seria um convidado VIP. Percebendo que o atendente estava perdido em seus pensamentos, o protagonista o despertou. O atendente se desculpou e pediu para que Ryu-min aguardasse um momento. Algum tempo depois, um homem mais velho vestido com um terno se aproximou para cumprimentar Ryu-min. O velho se apresentou como Kwon Jun-ho, o presidente do banco Non-hyup. Ao ver o quão jovem era o vencedor do primeiro prêmio da loteria, o presidente do banco o parabenizou. Sugerindo que fossem para um local mais reservado, Kwon Jun-ho pediu que o protagonista o seguisse. Os dois seguiram para a sala da equipe de negócios dos bilhetes de loteria. Dentro da sala, uma mulher já os aguardava.
Ela não pôde deixar de se perguntar se o jovem ao lado do presidente seria o filho dele. Sem que ela precisasse perguntar, Kwon Jung-ho apresentou Ryu-min como um super VIP que havia vindo coletar seu prêmio e pediu que ela o atendesse. Surpresa com o tratamento dado ao jovem, a mulher se perguntou se ele era o vencedor que havia comprado os 100 bilhetes. Tentando se acalmar diante de alguém tão importante, a mulher cumprimentou Ryu-min e pediu que ele se sentasse. Rapidamente, ela perguntou se ele queria comer algo, oferecendo várias opções de bebida. No entanto, o protagonista afirmou estar bem e pediu apenas para receber sua recompensa o mais rápido possível. Vendo sua urgência, a mulher perguntou se poderia conferir os bilhetes de loteria. Ryu-min então sacou uma pilha de bilhetes e os entregou. Ela checou cada um deles, ainda incrédula. Não conseguia acreditar que ele havia comprado todas as cartelas com o mesmo número. Não pôde deixar de se perguntar se ele tinha algum tipo de habilidade especial, como ver o futuro. Terminando de checar os bilhetes, ela confirmou que todos os 100 eram vencedores do primeiro prêmio. Ryu-min então deixou a mulher nervosa ao perguntar quanto ele iria receber. Fazendo os cálculos, a mulher começou a gaguejar ao ver o valor. Senhor, sua recompensa bruta é de 22,5 bilhões de won. Após o desconto dos impostos, o protagonista ficou com 15 bilhões de won. Depois de coletar a recompensa, o protagonista agiu rapidamente. Primeiro, ele encontrou um lugar para se mudar e, em seguida, abriu uma conta de ações. Uma das criptomoedas tinha a previsão de subir cerca de 500% no mês seguinte. Por isso, o protagonista planejava investir em ações e depois ganhar dinheiro com a criptomoeda. Voltando para casa, o protagonista perguntou ao irmão o que ele achava da nova residência. Como esperado, Ryu-won a achou incrível. Ele nunca havia visto uma casa tão grande, nem mesmo em fotos. O protagonista explicou que aquela era a melhor casa que poderiam escolher para se mudar imediatamente, além de ter uma boa segurança. Apesar de estar feliz, Ryu-won ainda ficou curioso para saber por que o irmão havia decidido alugar a casa em vez de comprá-la, já que agora possuíam tanto dinheiro. No entanto, Ryu-min contrariou o irmão, afirmando que não tinha dinheiro algum. Tranquilamente, o protagonista revelou que havia colocado a maior parte do dinheiro em criptomoedas. Ryu-won não conseguiu acreditar no que acabara de ouvir e mostrou uma expressão confusa. Vendo como o irmão estava pálido, o protagonista afirmou que não havia feito aquilo sem pensar, então ele poderia ficar tranquilo. Colocando o braço sobre o ombro do irmão, o protagonista revelou que poderia ganhar mais dinheiro com as loterias, pois apesar de tudo, ele havia visto 4 grupos de números em seus sonhos. Os olhos de Ryu-won brilharam ao acreditar na mentira contada por seu irmão. Ele, que já havia ouvido falar de pessoas sonhando com números da loteria, caiu facilmente na história. Desesperado, Ryu-won agarrou o protagonista, balançando-o para frente e para trás, pedindo para que ele nunca esquecesse dos números que havia sonhado. Apesar da preocupação do irmão, não havia como Ryu-min esquecer aqueles números, já que ele os usara para ganhar na loteria dezenas de vezes. Mudando de assunto, Ryu-min chamou o irmão para comerem e se prepararem para sair. Ryu-won ficou curioso para saber para onde iriam. Ao perceber que não havia contado ao irmão, o protagonista sorriu e afirmou que iriam se mudar naquele mesmo dia. Em um local distante da casa do protagonista, alguém deu um soco na parede. No local onde Yeon-min socou, a parede afundou, com grandes rachaduras. Ele não pode deixar de sorrir como um maníaco, acreditando que ter colocado todos os seus pontos em força havia sido uma boa ideia. Continuando a socar a parede, Yeon-min ficou ainda mais animado ao lembrar que havia obtido a runa da força, o que dobrava seus pontos de força. Vendo as marcas dos seus socos na parede, Yeon-min acreditava que até mesmo Tyson ficaria com ciúmes da força de seus socos. Fechando o punho com ainda mais força, Yeon-min acreditou que os testes de sua força já haviam sido o suficiente. Agora, ele deveria usá-la em uma luta real. Yeon-min foi direto para a casa do protagonista, batendo repetidamente na porta com os punhos. Sem obter resposta,
Yeon-min se perguntava o que havia acontecido. Ele tinha certeza de que Hyo-min estava vivo, mas nem mesmo suas ligações estavam sendo atendidas. A fúria passou em seus olhos ao lembrar do olhar desafiador que Hyo-min lhe deu alguns dias atrás. Ele ansiava por fazer o protagonista se arrepender de tê-lo olhado daquela maneira. Yeon-min voltou a martelar a porta da casa do protagonista repetidamente com seu punho. Ele estava ansioso para ensinar uma lição a Hyo-min. Mesmo que ambos fossem jogadores, Yeon-min tinha confiança de que era superior a um perdedor que continuaria sendo um perdedor até o fim. Yeon-min tinha certeza de que Hyo-min estava se escondendo dentro de casa, mas não entendia o motivo de ele não sair. De repente, uma ideia surgiu em sua mente sobre como atrair o protagonista. Encostando-se na porta, ele começou a falar em voz alta. Eu acho que Hyo-min não está em casa. Não tem jeito, acho que vou embora agora. Yeon-min tentou ouvir o que se passava do lado de dentro. Se ele ouvisse sequer um som de respiração, ele destruiria a porta e invadiria o local. Nesse momento, a voz de um senhor idoso chamou por Yeon-min. Ele olhou para as escadas acima, vendo o senhor calvo perguntar o que ele estava fazendo na frente da porta de alguém. Encarando o velho, Yeon-min perguntou se ele era o senhorio da casa. Ajeitando os óculos, o velho confirmou que era o senhorio, surpreendendo Yeon-min. Yeon-min ficou confuso por um momento, até ouvir o senhor perguntar se ele estava ali para se encontrar com um amigo. Ele entrou na conversa afirmando que quem morava ali era seu amigo, pedindo para o senhor abrir a porta, já que havia perdido o contato com o amigo que morava ali. O senhor ficou surpreso com as palavras de Yeon-min. Meu Deus, parece que você foi deixado para trás por seu amigo. Yeon-min ficou surpreso com as palavras do senhor, que explicou a situação. Este agora é um quarto vazio. O estudante que costumava morar aí se mudou para outro lugar. Yeon-min ficou atordoado e perguntou desesperadamente para onde Hyo-min havia se mudado. Mas o senhorio não tinha essa informação. Yeon-min apertou as mãos com raiva. Ele acreditava fielmente que Hyo-min havia fugido sem dizer nada. Em outro lugar da cidade, havia um prédio de dezenas de andares. Ao ver o prédio de perto, Hyo-won ficou impressionado com sua altura. Hyo-won ficou impressionado com cada detalhe daquele lugar, começando pela grande porta giratória. Quando pegaram os cartões para entrar no apartamento, Hyo-won também ficou impressionado. Ele ficou impressionado até mesmo com um segurança que checava a identificação dos moradores. Dentro do elevador, Hyo-won revelou ao irmão o quanto estava impressionado. Chegando ao 43º andar, o protagonista chamou o irmão para saírem do elevador. Ao entrarem no apartamento, se depararam com uma sala enorme. Hyo-won não pôde deixar de perguntar o tamanho do lugar. Sem se impressionar muito, o protagonista revelou que o espaço tinha 330 metros quadrados, chocando o irmão. Hyo-won acreditava que talvez aquele lugar fosse grande demais apenas para os dois. Mas o protagonista lembrou que tinham muito dinheiro, então poderiam pegar um lugar tão grande quanto aquele. Explorando o lugar, Won perguntou quanto custava o apartamento. Tentando lembrar do contrato, o protagonista revelou que o depósito era de 500 milhões, além de mais 22 milhões por mês. Won ficou embriagado apenas ao ouvir que o valor do aluguel era de 22 milhões. Não muito tempo atrás, ele estava preocupado em pagar 5.000 won por um almoço, e agora o valor havia escalado imensamente. Won acreditava que o lugar era muito caro, o que o levou a perguntar se não deveriam escolher algo mais barato. No entanto, o protagonista afirmou que deveriam gastar ao menos aquela quantia, pois quanto mais caro, melhor seria a segurança. No primeiro dia de cada mês, todos os jogadores eram lançados em um estado de narcolepsia. Esse período de tempo seria o mais vulnerável para todos os jogadores. Eles seriam vulneráveis ao fogo, a terremotos e, acima de tudo, a assassinos contratados por outros jogadores. Por isso, quando essa época chegasse, os jogadores precisariam se preparar para a travessia para o outro mundo, a partir do local mais seguro possível. Não importava o quão impressionante um jogador fosse no outro mundo. Tudo iria acabar se ele perdesse sua vida no mundo real.
Após explorarem os cômodos, o protagonista perguntou se o irmão havia gostado da casa. Obviamente, Won havia gostado. Essa não era sequer uma pergunta válida. Vendo o quão feliz o irmão estava, o protagonista sorriu aliviado, contente por isso. No entanto, vendo que o irmão estava escondendo vários sentimentos por trás de seu sorriso, Ryu-won ficou um pouco preocupado. Surpreendendo o protagonista, Won acabou pedindo desculpas. Ryu-won se desculpou dizendo que Ryu-min seria arrastado para lutar no outro mundo no mês seguinte, enquanto ele estaria aproveitando tudo o que havia conquistado sem nenhum problema. O protagonista agarrou o ombro do irmão repentinamente. Por que você parece tão triste? Você acha que não vou voltar depois do próximo round? Após as palavras de consolo, Ryu-min pediu para o irmão parar de pensar besteiras e ir comer, revelando que havia ouvido que a comida coreana no segundo andar era ótima. Naquele momento, o protagonista recebeu uma notificação no celular. Ele descobriu que Yeon-min havia notado que ele se mudara. No entanto, ele iria ignorá-lo. Ryu-min não queria encontrá-lo no mundo real novamente. Mas a história seria diferente se fosse no outro mundo. No dia seguinte ao da mudança, o protagonista já estava mostrando seu lado preguiçoso. Porém, ao sair do quarto, ele viu o irmão se arrumando para ir a algum lugar. Ryu-won revelou que havia pedido bolinhos de arroz e estava descendo para pegá-los. O protagonista não conseguiu entender por que o irmão havia pedido bolos de arroz. Ryu-min não lembrava de o irmão ter pedido bolinhos de arroz antes. Obviamente, regressar ao passado não garantia que tudo aconteceria da mesma forma, mas era a primeira vez em que Ryu-won iria comprar os bolos de arroz. O protagonista ficou curioso para saber por que o irmão os estava comprando, e Won revelou que iria entregá-los aos vizinhos, já que acabaram de se mudar. O protagonista assentiu, percebendo que era bom mostrar que eram bons vizinhos. Vendo que o irmão mais velho concordava, Won avisou que iria entregar os bolos e que o irmão poderia ir descansar. No entanto, o protagonista quis ir junto para conhecer os vizinhos. Após Ryu-min trocar de roupa, eles foram até a porta do primeiro vizinho e tocaram a campainha. Do lado de dentro, o morador perguntou quem era. Aparecendo no olho mágico, Ryu-won se apresentou como o vizinho que havia se mudado para o lado, afirmando querer dar um oi. Uma senhora saiu do apartamento para cumprimentá-los. Olhando para os dois, ela rapidamente percebeu que eram irmãos. Won então mostrou o bolo de arroz que havia comprado para ela, entregando-o para que ela comesse enquanto ainda estava quente. A senhora recebeu o bolo dizendo que iria comê-lo. Assim Won se curvou, agradecendo e cumprimentando-a antes de seguir. O vizinho seguinte foi cumprimentado pelo protagonista e assim a dupla de irmãos se revezou, cumprimentando todos os moradores. Quando faltava apenas um lugar para visitarem, Won já estava cansado. O protagonista também estava, querendo terminar os cumprimentos para que pudessem descansar em casa. Quando chegaram ao andar 44, o protagonista revelou ao irmão que aquela era a cobertura e que os donos usavam tanto o andar 44 quanto o 45. Won ficou impressionado, acreditando que essas pessoas eram extremamente ricas. O protagonista não sabia os detalhes, mas acreditava que realmente poderia ser uma família rica ou alguma celebridade. Após tocar na campainha e não ouvir resposta, Won suspeitou que não havia ninguém em casa. Apertando a campainha novamente e não obtendo resposta, Won achou que seria melhor voltar outra hora. Foi nesse momento que perceberam que alguém estava andando na direção deles. Ryu-won ficou surpreso ao ver a pessoa que se aproximava, até mesmo gaguejando. Diante deles estava a jovem atriz, Seo Arin. Won ficou encantado ao ver a atriz. Para ele, ela era tão linda quanto um anjo. Foi nesse momento que um segurança entrou na frente dos dois, bloqueando o caminho. Colocando a atriz atrás de si, o segurança questionou os dois irmãos sobre quem eram, se por acaso eram fãs. O protagonista cruzou os braços, afirmando que eram os vizinhos do andar de baixo. O segurança ficou surpreso, e então viu o bolo nas mãos de Ryu-won. Won perguntou se eles gostariam de comer o bolo de arroz, mas o segurança apenas passou por ele, afirmando estar bem, e que a garota não comia aquele tipo de coisa.
O segurança então passou o cartão na fechadura eletrônica e chamou seu Arim para entrar. Antes de entrar, seu Arim olhou para trás com um olhar de preocupação pelos dois. Apesar de não saber quem era o segurança, o protagonista sabia que ele era rude. Vendo como o irmão estava nas nuvens, Ryu Min mandou que ele não prestasse atenção neles. Ryu Won, no entanto, estava prestando atenção em algo mais importante. Você viu como ela era bonita? Oh, meu Deus! O protagonista ficou surpreso com a animação do irmão. Vendo como Ryu Min estava indiferente, o irmão mais novo o repreendeu, afirmando que ele também havia visto a garota, que era tão linda quanto uma sereia. Em todas as notícias do país, relatos sobre o falecimento de várias celebridades se espalhavam. Vendo as notícias, seu Arim suspirou. Ela se perguntou como aquele mundo ainda estava funcionando. Nesse momento, enquanto lia as notícias, Arim recebeu uma mensagem de alguém chamado Hong Seo, perguntando se ela havia visto as notícias. Ela abriu a conversa e viu o colega falar sobre o que havia acontecido com Hong Seo-jin. Conversando com o colega, eles marcaram de irem juntos ao funeral. Ver alguém muito mais sucedido do que ela sendo eliminado no primeiro round era algo difícil de acreditar. Ela agradecia o fato de ter conseguido uma boa runa, caso contrário, também poderia estar nas notícias. Suspirando, Arim percebeu que havia crescido bastante. Ela não conseguia acreditar que estava pensando que definitivamente haveria uma notícia sobre ela. Arim só conseguia agradecer pela companhia e por ter chegado tão longe. Mesmo a cobertura havia sido preparada por eles. O segurança se aproximou de Arim de repente, perguntando no que ela estava pensando. Surpresa, ela afirmou que não estava pensando em nada. O segurança se sentou ao lado dela, afirmando que ela poderia falar o que quisesse com ele. Arim mostrou um olhar melancólico, revelando que se perguntava como o mundo havia se tornado assim e se conseguiria sobreviver no round seguinte. O segurança agiu de maneira confiante para dar suporte à atriz. Não se preocupe com o próximo round. Você se preocuparia quando estou aqui? Você se preocupa demais? Apenas confie em mim e relaxe. Arim não pode deixar de sorrir para o segurança, perguntando em quem mais poderia confiar, se não nele. Ela o observou com pensamentos profundos. Quando ele havia sido designado para ser seu segurança, ela foi cautelosa, sentindo que o haviam posto naquela posição para observá-la. Mas se não fosse por ele, talvez não tivesse sobrevivido ao primeiro round. O segurança se ofereceu para protegê-la acima de tudo, por isso pediu que ela não desistisse. Com um sorriso, Arim agradeceu ao segurança por ajudá-la. Mudando de assunto, Arim falou sobre as duas pessoas que haviam encontrado mais cedo. Ela achava que eles tinham acabado de se mudar, já que haviam oferecido um bolo que parecia delicioso. Apesar disso, o segurança afirmou que ela ganharia peso se comesse aquele bolo. Ela ficou preocupada que os irmãos ficassem chateados, já que haviam feito um grande esforço. Mas ele pediu que ela esquecesse essa preocupação. Ele tinha certeza de que os dois queriam algo dela e que a perseguiriam eternamente se ela lhes desse a mão. Apesar do que o segurança dizia, Arim não achou que os dois pareciam pessoas más, mas guardou essa informação para si mesma. Pensando nos dois, ela revelou ao segurança que eles pareciam ter mais de 15 anos, perguntando se haviam derrotado 100 goblins para sobreviver também. Com a confirmação do segurança, ela achou fascinante as pessoas que haviam passado pelo mesmo problema que eles, e ainda agiam como se essa situação não fosse grande coisa. O segurança bufou depreciativamente, afirmando que apenas idiotas falhariam na missão de derrotar 100 goblins. Arim não gostou muito da fala do segurança, que conseguiu cumprir a missão de ajudá-la apenas porque suas habilidades eram boas. Mas ainda assim, ela lembrava que as habilidades do segurança não eram tão boas quanto as de uma pessoa que ela havia visto. O jogador Black Scythe, que quase havia feito ela sentir pena dos goblins. Arim estava curiosa sobre o Black Scythe, se perguntando o que ele fazia na vida real. Pensando nele, ela achava que conseguiria sobreviver ao segundo round, caso se juntasse a ele. A preocupação era evidente no olhar da atriz. Ela acreditava que só havia sobrevivido por sorte.
e tinha dúvida se conseguiria fazer o mesmo na próxima vez. Na manhã do dia 31 de janeiro, uma terça-feira, Hyo-won começou a fazer uma faxina na casa. Nesse momento, o protagonista retornou, recebendo as boas-vindas do irmão faxineiro. Won estava curioso para saber se ele havia obtido o prêmio. O protagonista confirmou que sim, revelando que não havia sido muito dessa vez, cerca de 15 bilhões. 2 bilhões a menos do que na última vez. Won queria saber se o banco não havia dito nada, já que essa era a 4ª vez dele ganhando na loteria. Sobre isso, o protagonista ainda conseguia se lembrar. Won Jr. havia ficado surpreso ao vê-lo de volta. Ele estava curioso para saber qual o segredo por trás de ganhar tantas vezes. Mas o protagonista o lembrou de que já havia lhe dito. Ele havia recebido uma mensagem divina em seu sonho. O presidente do banco ficou frustrado, triste por não ter tais sonhos também. Ouvindo a história, Won mostrou um sorriso vazio. Mudando de assunto, o irmão mais novo questionou se ele iria colocar todo o dinheiro em cripto novamente. O protagonista confirmou sua intenção, revelando que seu preço havia subido para 150 bilhões. Won perguntou se já não deveriam começar a retirar o investimento. Ele estava com medo de que o preço despencasse e perdesse dinheiro. No entanto, o protagonista não iria retirar ainda. Ele pediu para o irmão não se preocupar tanto, pois ele iria tomar cuidado. Assim, o protagonista o chamou para almoçarem. Os dois almoçaram juntos, pedindo o grande prato de massa. Após o almoço, passaram o dia juntos até que a noite chegou. Naquela noite, às 11h55, o protagonista foi para a cama, com seu irmão sempre ao seu lado. Hyo-won segurou as mãos do protagonista, mostrando sua preocupação, pedindo para que ele voltasse com vida. O protagonista o tranquilizou, pedindo para que Hyo-won lembrasse como ele havia derrotado Bang Tae-gyu. Fazendo um cafuné no irmão, o protagonista pediu que ele não se preocupasse e fosse dormir. Vendo que já era hora, o protagonista afirmou que estaria de pé antes que Won acordasse. Assim, o protagonista foi levado para o outro mundo, sendo materializado por uma luz dourada. Assim como ele, os outros jogadores também apareceram ao mesmo tempo. Vendo que haviam retornado para esse mundo, muitos ficaram com medo. No entanto, começaram a olhar ao redor, tentando descobrir onde estavam, pois não parecia o mesmo lugar do primeiro round. Nesse momento, uma garota ficou surpresa ao ver alguém. Ela havia avistado justamente o top 1 do primeiro round, o Black Scythe. Muitas pessoas começaram a cochichar. Vendo que elas não estavam se aproximando dele, o protagonista percebeu que o reconheciam. O protagonista olhou em volta e notou que todos já deveriam ter chegado, inclusive Yeon-min. Ele estava antecipando quando o novo ser iria aparecer. Nesse momento, uma anja apareceu sobre eles, perguntando se todos estavam bem. Os jogadores ficaram surpresos por dessa vez ser uma anja diferente, perguntando o que havia acontecido. A nova anja revelou que a anterior havia sofrido um acidente, por isso não iria aparecer. Vendo que os humanos estavam começando a fazer um burburinho, a nova anja pediu para que eles não ficassem alarmados. Essa anja não era diferente de Duriel. Seu sorriso maligno era tão amplo quanto o da companheira. A partir de agora, eu quem guiarei vocês. A anja expandiu suas asas, que brilharam com um dourado sob o céu nublado. Vendo que todos estavam reunidos, ela perguntou se poderia anunciar o objetivo do segundo round. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.